aí, pessoal, começou a segunda-feira de Copa do Mundo e começou com um jogo maravilhoso. Para quem torce pelo folclore, para quem torce pelo time, pelo Davi contra Golias, né? Foi um 0 a 0, mas foi um 0 a 0 entre Espanha e Cabo Verde. É isso mesmo, Cabo Verde segurou as grandes seleções espanhola, uma das grandes favoritas dessa Copa do Mundo. A seleção da Espanha não conseguiu marcar um golzinho sequer no gol do paredão. Vozinha, o goleiro que chama muita atenção com o apelido, né? Quem viu a transmissão da Cazé TV compreendeu por que ele é chamado assim, né? O Vozinha cresceu com a avó, né? Morando com a avó e tinha esse apelido pejorativo pelos colegas quando pequeno, e acabou pegando e ele adotou o apelido. Fechou o gol extraordinariamente o Vozinha, primeiro e segundo tempo, muitas oportunidades da Espanha. A Espanha foi empilhando chances, mas daquele jeito, né? Vamos falar propriamente do jogo, porque essa seleção da Espanha, como eu disse antes, é uma seleção que está na minha opinião, entre as duas grandes favoritas, a atual campeã europeia. Tem um dos grandes prospectos do mundo, que é o Lamine Yamal. Lamine Yamal e Nico Williams não começaram jogando, e a gente já tinha dito que a Espanha precisava desses jogadores de arrancada, pontas clássicos, né? Mas esse jogo foi assustador para a gente ver que a Espanha não só precisa desses jogadores, como ela praticamente depende desses jogadores, né? O jogo da Espanha ficou muito limitado e parecido. Se você quiser ver as minhas análises, se você não conhecia na época ou não tinha visto, quiser ver minhas análises dos jogos da Copa do Mundo de 2022, eu falava que o grande problema dessa seleção, da seleção espanhola, aquele ponto, era que é um time que circula a bola para um lado, para o outro, toca, mas não tem objetividade, não conseguia chegar ao gol com perigo, não infiltrava, muitos chutes de fora da área ou chutes sem precisão, e foi justamente isso que nós vimos hoje, né? Uma partida muito boa de Pedri, acionado o Fabián Ruiz, que é um jogador que tem mais característica do chute de fora da área, com pontas com a característica muito diferente de Nico Williams e Lamine Yamal. Jogaram Gavi e Ferran Torres, que são jogadores que não têm a mesma explosão, que não tem drible, que não tem nem sequer a finalização tão apurada assim, né? Essa esperança estava pelo lado do Oyarzabal, o centroavante, que em muitos momentos não foi centroavante, né? Ele afundava para o lado esquerdo para tabelar, e acabou se acumulando muita gente por aquele lado. Acabou que, justamente por essas características dos pontas, os dois laterais tinham que subir muito para ajudar, né? Então Cucurella pela esquerda e pela direita o Marcos Llorente, né? Acabaram participando bastante do jogo em todo momento, mas a Espanha pelo menos não contava com uma partida defensiva extraordinária da seleção de Cabo Verde, que há de se destacar em alguns momentos precipitada, né? Um time, assim, a gente está exigindo muito da seleção de Cabo Verde, que é um time estreante na Copa do Mundo, com certeza todos muito nervosos, em alguns momentos com passes errados, em alguns momentos até se empolgaram. Por exemplo, o Leroy Duarte deu um chapéu dentro da área, né, para afastar uma bola em determinado momento. Dessa vez deu certo, mas as grandes chances de perigo da Espanha, para você ver como a construção da Espanha foi um problema, vieram dos erros individuais de jogadores de Cabo Verde, né? Tocando uma bola errada, afastando ela mal, perdendo no pé. Mas mesmo assim, ou o Cabo Verde tinha a grande atuação do goleiro Vozinha para segurar isso, ou tinha o jogo espetacular que fez o volante Kevin Pina, há de se destacar, ele voltando para justamente criar esse muro na frente da defesa cabo-verdense, foi muito importante, mas há de se destacar também partida irretocável quase de Pico Lopes e Diney Borges, os dois zagueiros da seleção cabo-verdiana, que, na minha opinião, foram os melhores em campo, apesar de que eu acho que o prêmio foi dado ao Vozinha, nada injusto, mas Diney Borges, a quantidade de vezes que a Espanha teve que chutar a bola de fora da área e o Diney Borges foi quem bloqueou, a quantidade de vezes em que a bola chegava na área e o Pico Lopes chutava para longe, impressionante. Assim. Se você for parar para contar, são 15 no mínimo, para ambos os cenários. Então, assim, muito boa partida dos dois zagueiros, para quem não conhecia.
E também, assim, eu acho que se Cabo Verde tivesse um pouco mais de qualidade técnica à frente, apesar de que o Jamiro Monteiro é um bom jogador, ele, justamente por isso, um mérito da Espanha foi colocar sempre um jogador marcando ele, né, tirando ele da partida. O Jamiro teve muita dificuldade para jogar hoje. Se tivesse, por exemplo, um jogador que entrou relativamente mal, foi o... Deixa eu recuperar o nome dele. O Nuno da Costa, é verdade? O Nuno da Costa entra no lugar do Giovani Cabral. Giovani Cabral fazia uma boa partida defensivamente e ofensivamente. Para além dos dois, o Rian Mendes, que é o maior artilheiro histórico da seleção, e ele ficou até o final, né? São bons jogadores, mas se tivesse um pouco mais de brilho técnico em alguns contra-ataques, principalmente no segundo tempo, tá? O Cabo Verde pegou a seleção espanhola exposta algumas vezes. Se conseguisse trocar essa bola mais rápido, se o Nuno da Costa não segurasse tanto a bola em determinados momentos, certamente a seleção de Cabo Verde teria uma chance mais clara. Ainda no finalzinho, parece que se empolgou, teve uma chance de escanteio, uma cabeçada do Diney Borges, que seria para coroar o grande jogo dele, que acabou indo nas mãos do Unai Simon. Mas Cabo Verde criou algumas oportunidades, né? Chutou também, não empilhou chances, né? Imagino que chutes a gol devem ter sido 5 ou 6, e a Espanha deve ter chutado mais de 20 vezes ao gol, certamente. Mas ainda assim, você vê, esse é o jogo que expõe como um Davi pode enfrentar um Golias na Copa do Mundo. Uma masterclass defensiva da seleção cabo-verdiana, que, olha, com esse empate absolutamente inesperado, já digo que praticamente ninguém pontuou no nosso bolão, só pontuou quem disse que Cabo Verde faria 0 gols, sai com um pontinho desse jogo, se é alguma coisa. Mas é um jogo que credencia muito a seleção de Cabo Verde para, quem sabe, passar na fase de grupos, né? Um confronto muito importante vai ser o confronto direto contra a Arábia Saudita, praticamente valendo a classificação. Vamos ver como é que Uruguai e Arábia Saudita se saem hoje, mais tarde. Mas quem sabe esse time de Cabo Verde pode deixar o Uruguai também muito desconfortável, quem sabe até tirando algum ponto ou mais pontos. Bom, é isso. Foi um 0x0, sim, um 0x0, 7 minutos de análise para um 0x0, mas vale a pena porque esse é aquele tipo de 0x0 que daqui a alguns anos a gente vai lembrar, né? Não é um 0x0 qualquer, não é um 0x0 chato, até porque o jogo foi movimentado, chances foram criadas, mas foi muito prazeroso, até para quem estava torcendo, como no meu caso, ver o grande desempenho defensivo da seleção de Cabo Verde, estreante na Copa do Mundo. Isso aí, pessoal. Até a próxima.